Vamos lá, gente. Na letra F, vamos prosseguir com concordância. Locuções pronominais. Aí tem aí, ó. Qual de nós, quais de nós, muitos de vocês e tal. Gente, essa regra aí pode destacar. Ela é super perigosa. É uma regra muito importante também. Por uma questão simples, olha só. Você tem uma diversidade imensa e uma possibilidade de combinações assim realmente absurda. Quando você estiver diante de pronome seguido de preposição de, pronome, geralmente pronome indefinido, seguido da preposição de, como assim? Qual de, quem de, quais de, muitos de, poucos de, vários de, alguém de. A combinação é imensa. Então você pode ter ali, ó, qual de nós. Mas o primeiro pronome aqui é um pronome singular. Nessa combinação eu posso colocar qual, mas eu também posso colocar quem, alguém, algum, nenhum, qualquer pronome singular, qualquer indefinido singular. Marcelo, se são muitas as combinações, como é que a gente vai decorar? O mais seguro é você pegar esse exemplo aqui, do qual, por exemplo, no singular e no plural, qual de, quais de, e se ligar, é singular e plural, pronome singular de, pronome plural de. Porque as chances aqui são muitas, ó. Quais de nós? Mas pode ser quais de vós, quais deles, quais de vocês, dentre nós, dentre vós, dos outros, dos ministros, dos presidentes, dos estudantes. Não adianta tentar decorar, porque assim, a quantidade de permutações possíveis aí é absurda, é imensa. Quais, eu posso botar em vez de quais? Quantos, muitos, poucos, vários. Posso botar qualquer um. Aqui, qual, eu posso botar quem, alguém, ninguém, algum, nenhum. Imagina a quantidade de combinações aqui. Então, é muito mais fácil você imaginar pronome de, ou seja, pronome indefinido, né? Pronome de. Qual de? Quem de? Porque esse de pode ser de, do, da, dos, dentre. Eles misturam à vontade. Tá, Marcelo, então qual é a regra? Sempre que houver essa expressão, pronome de, qual de, quem de, quais de, muitos de, quando houver essa expressão, você vai olhar apenas para o primeiro pronome. É ele quem manda. Se o primeiro pronome for singular, o vizinho aqui só aparece para fazer graça. Só tira onda. Como assim? Qual de nós fará? Porque a concordância do verbo é com ele, no singular. Agora, se eu disser, por exemplo, quais, se o primeiro pronome for plural, aí ele libera a concordância. Se o primeiro for plural, eu posso concordar com eles, no plural, porque agora é plural, né? Aqui é ele, aqui eles. Eu posso concordar com eles, no plural, mas também posso concordar com o vizinho. Seja ele quem for. Nós faremos, vós fareis. Quem manda é o primeiro pronome. Então, cuidado com essa regra. Quem manda é o primeiro pronome, é ele quem vai liberar a concordância. Para os dois ou somente para o primeiro. Marcelo, nessa regra, qual é a armadilha mais frequente? Qual é a armadilha mais comum nas provas que eu tenho que ficar realmente de olho aberto? Geralmente, 90% dos casos, os concursos colocam essa primeira regra, essa primeira frase aqui, e concorda com o vizinho de propósito para você errar. 90% dos casos. É assim que as bancas fazem. Qual de nós faremos? Ele puxa no faremos. Qual de vós fareis? O cara vós fareis, né? Nós faremos, né? Ele induz você a pensar que essa construção é certa. Então, tranquilo. 90% dos, se essa regra cair, vai cair assim. Tá? Então, se fique muito esperto. Quem manda é o primeiro pronome. Cheque se o primeiro pronome é singular ou plural, porque ele vai abrir a porta para os dois ou não. Ou ele fecha. O vizinho é só enfeite. Tá? Vamos lá. Qual de vós é humilde? Quais de vós são ou sois? Porque se o pronome é plural, ele libera a concordância para os dois, lembra? Tanto faz. Para o pronome no eles ou então para o vizinho. Concordância com o numeral percentual, tranquilo, você pode concordar com o numeral ou com o especificador da porcentagem. Você concorda com o numeral ou com o especificador. Veja, 1% da produção foi vendida. Se eu dissesse 1%, 1% foi. 1% da produção foi, porque o especificador é singular. Embaixo, 5% discordam. Mas se eu dissesse
5% das pessoas dá no mesmo. Eu só tenho plural aí. Não tem razão para ser singular. Percebeu ou não? Não tem razão. E se eu misturar os dois? É a frase 3. 1% das pessoas. O 1 é singular, mas pessoas é plural. Então, se eu misturo os dois, eu também misturo a concordância. Ou singular ou plural. Nenhum problema. Certo? Vamos lá. Embaixo. E se eu boto um artigo plural, especificando? Eu concordo com o especificador. Os 80%, 87% da produção. Percebeu? Os 87%, então você tem a concordância no plural por causa do determinante. O determinante garante o plural aí. Vamos lá. Concordância com a expressão haja vista. Antes disso, vou aproveitar esse numeral percentual e vou fazer um comentário do numeral fracionário. Eu já vi fração caindo na FGV. E se for fração? Se o número for fracionário, em vez de porcentagem aí, concorda com o numerador. Sempre concordará com o numerador. Ou seja, nesse caso aqui, singular. E se eu dissesse 2/3, aí a concordância é plural. O numerador não é plural? 2/3 dos moradores, dos habitantes. Se o numerador, né, é singular, o verbo no singular. Se o numerador é plural, o verbo no plural. Concordância com aqueles números quebradinhos, né? Decimais. De 0 até 1,9999999, qualquer 9 desse aí, eu posso dizer milhão, bilhão. Concordância no singular. Eu só vou usar plural quando eu tiver 2 em diante. Quer dizer que 0,89 milhão. 1,57 milhão. Milhão, não é milhões não, milhão. Não completei 2 ainda. Mas dá ideia demais, mas está na casa do 1 ainda. Se está na casa do 1, um abraço, é singular. 0,59, não importa. 1,9999, não são 2 ainda. Então, concordância singular. Certo? Então, cuidado aí com essa ótica aí da concordância. Beleza? Vamos lá. Seguindo aí. Expressão haja vista, vista invariável. Na expressão haja vista é interessante. Na expressão haja vista, vista é invariável quando der ideia de causa. Quando der ideia de causa. Como assim? As coisas estão assim, estão difíceis. Haja vista os escândalos e tal do Brasil, do petrolão. Beleza, a economia está difícil. Haja visto o escândalo, tal, a crise política brasileira, a crise do petrolão, pode ser o que for. Então, devido a, por causa de. Aí você usa haja vista sem mexer na palavra vista. Certo? Você não toca na palavra vista. E você percebe que a expressão é utilizada aí com valor de causa. A expressão está assim por causa disso, ok? Você destaca a expressão com valor de causa. Maravilha. Marcelo, mas eu sempre ouvi dizer que a palavra haja vista é expressão invariável. No sentido de causa, sim. Como causalidade é invariável. E tem alguma outra situação em que não é utilizada aí como valor de causa? Sim. Imagina que eu diga assim, ó. Espero que eles... Olha só. Espero que eles... hajam visto os resultados. Olha aí. Espero que eles hajam visto os resultados. Pô, a expressão haja visto aqui está flexionado, né? Não é uma expressão programada, é uma locução verbal. Espero que eles tenham visto. Não é haja visto com valor de causa. Não tem nada de causa aqui. É uma frase normal. Então a expressão haja visto aqui não tem nada a ver de causa. É como se fosse tenham visto.
Percebeu? Então aqui é diferente daquele valor de causa que nós sinalizamos antes. É diferente do valor de causa. Então cuidado com isso, tá? Aí a expressão já vista invariável é aquela que denota a causa, aquela que sinaliza o valor causal. Ok. Concordância dos verbos impessoais podem destacar. Essa regra aí, sobretudo os dois primeiros pontos, né? O haver e o fazer. São os verbos campeões, né? A gente já estudou lá atrás em verbos em termos de oração, análise sintática, né? A gente já viu lá atrás, oração sem sujeito, sujeito inexistente. Pronto, vamos só relembrar. Por não possuírem sujeito, os verbos impessoais ficam na terceira pessoa do singular. Haver singular usado como sinônimo de ufera. Haver como ufera. O que é ufera? Ocorrer, fazer, existir, realizar-se, acontecer. Então você tem ocorrer, fazer, existir. Haver no sentido de existir. Lembra que a gente fez isso lá atrás, na análise sintática? Pronto. Há alunos que estudam muito. Existem alunos. Houve uma grande festa. Realizou-se uma grande festa. Há muitos anos que não nos vemos. Faz muitos anos que não nos vemos. Faz anos. Tá aí. Fazer, ser, estar. O verbo fase, né? Fazer, ser e estar. Indicando tempo decorrido, hora, data, fenômeno da natureza. Aí tá aí, ó. Faz meses. Essa frase é emblemática, né? O verbo fazer indicando o tempo. Lembra que a gente viu aqui? Fazer, faz meses, não fazem meses, já fazem anos. Errado, faz meses, faz anos. Eu me lembro que eu citei até um exemplo aqui de aniversário. Fazem 10 anos as minhas filhas hoje, com uma pegadinha. Diga, anotem aí o verbo fazer que já caiu na FGV. Né? Fazem 10 anos minhas duas filhas hoje. Que estava correto. Está correto, por quê? Não é fazer indicando tempo decorrido, aí é aniversariar. Então o apressadinho fazem 10 anos, já está errado. Não tem nem paciência de ler o resto da frase. A FGV adora isso, né? O apressadinho. Vamos lá. Então você tem faz meses que te esperam e não fazem meses. Era cedo quando cheguei, estava um dia chuvoso. Hoje é ou são 20 de maio, tanto faz. É ou são 20 de maio. Verbos que indicam o fenômeno da natureza, tranquilo, né? Singular, chover, nevar, ventar, gear, né? Trovejar, já vimos isso. Choveu ontem, anoiteceu lentamente. Fenômeno da natureza indica sempre singular. Essa regra já foi vista. Expressões basta de, chega de, passa de, tudo singular também. Até aí nenhuma surpresa. Essas mesmas regras estão lá na página... Essas mesmas regras estão na página 47 da apostila de vocês. A mesma regra. Página 47, aí oração sujeito, só fiz copiar e colar. Página 47, aí copia e cola, do oração sem sujeito e tal, nenhuma dificuldade, verbos impessoais e tal. A diferença é que estão como oração sujeito inexistente, oração sem sujeito, haver, faz, ufera. Vamos lá, observações. Os verbos que exprimem o fenômeno da natureza em sentido figurado são pessoais. Aí está aí, né? Já amanheci disposto, choveram denúncias. Já vimos esse exemplo também. Se o verbo chover e qualquer outro que indique o fenômeno da natureza for usado metaforicamente, força de dizer, né? Maneira de expressão, força de expressão, maneira de dizer. Aí ele pode circular, pode variar, né? Singular ou plural. Destaque a sua observação 2 e a observação 3. Destaque a observação 2 e a observação 3. Na 2, deverá haver feiras de artesanato. Deverá haver e não deverão haver. Por quê? Porque eu troco haver por existir. Sempre que eu trocar haver por existir, ele transmite a impessoalidade para o verbo acompanhante. Então ele, quem estiver junto, singular. Vai fazer 5 anos e não vão fazer 5 anos. Também já vimos isso lá em oração sem sujeito, verbos impessoais. Congela tudo, trava tudo, passa tudo para o singular. Cuidado com isso aí, tá? Essa observação 3 a gente não viu. Essa observação não estava lá, não. Essas duas primeiras já estavam lá, a gente já viu, mas essa terceira não estava, não. Essa terceira é o seguinte: sempre que você observar que o verbo ter, no caso aí, pode ser trocado por haver ou por existir, não se pode usar o verbo ter. De jeito nenhum. Como assim? Tem gente que não gosta, né? Tem gente não. Há gente que não gosta. Existe gente que não gosta.
Trocou o verbo ter por haver ou existir? Esqueça. Não pode, a frase está errada. É linguagem popular. Mas então aí, exemplo de frase errada? São exemplos de frases erradas. Frases que estão fora da norma culta. Tem dias em que a gente estuda demais. Tem dias não. Há dias, existem dias. Trocou por haver ou existir? A frase aí é linguagem coloquial, linguagem informal. Lembrando que já vimos aqui, linguagem formal ou informal é aquela que segue a norma culta, a linguagem formal. Linguagem informal é aquela que não segue a norma culta. Não significa necessariamente erudição, lembra que a gente viu isso? A linguagem formal não é aquela que representa erudição. A formal ela pode ser simples ou rebuscada. Aí vem tranquilo. Concordância dos verbos dar, soar, bater, faltar, sobrar, bastar. Esses dois tópicos aí tratam de verbo. Aí voltamos para o princípio, né? O verbo concorda com quem? Bora, povo. O verbo concorda com quem? Em número e? Sujeito singular, verbo singular. Sujeito plural, verbo no? Tranquilo. Então você já sabe, tá? Varia normalmente? Sim, varia. Então vai depender da história. Veja aí. Deu 10 horas o relógio da matriz. Perceba que na frase 1, o relógio é o sujeito. O relógio da matriz deu 10 horas. Ele só fez inverter. O relógio é sujeito. Mas quando ele bota embaixo no relógio, já não é mais sujeito. Quando você bota no, ele vira advérbio de lugar. É onde as horas deram. Tá, e quem é o sujeito então aí? 5 horas. 5 horas bateram no relógio. O sujeito passa a ser as horas. Basta uma semana. E se fossem duas? Bastam 2. Faltam 15 minutos. E se fosse 1 minuto? Falta 1 minuto. Tranquilo, né? Verbo e sujeito não tem estresse, não. A relação verbo-sujeito é super tranquila. Concordância do verbo ser. Olha só. Existe uma lógica na concordância do verbo ser, que é uma lógica bem pontual. O verbo ser, ora concorda com o sujeito, ora concorda com o predicativo. Ora concorda com o sujeito, ora concorda com o predicativo. Tá, mas e aí, como é que é isso? Ora com o sujeito, ora com o predicativo. Gente, o sujeito, o verbo ser, ele prefere concordar com as formas plurais. Ele sempre prefere. Se o plural estiver aqui, ele vem para cá. Se o plural estiver aqui, ele concorda com o plural. Ele adora plural. Mas existe uma certa hierarquia na história. Por exemplo, o cara que puxa mais a concordância é o pronome pessoal. Eu, tu, ele, nós, vós. Esse cara ganha para todo mundo. Onde ele aparecer, ele puxa a concordância para ele. O segundo em grau de importância é pessoa. Se tiver qualquer palavra que indique pessoa, o verbo ser prefere concordar com a pessoa. E o terceiro lugar no estágio da concordância é coisa. Marcelo, não entendi não. O pronome ganha para tudo. Onde ele aparecer, ele ganha, ele puxa a preferência da concordância do verbo, né? É. Vamos ver o exemplo que você vai entender. Pelo exemplo você tira. Vê. Esses sorrisos são a minha alegria. Tá vendo aí? Primeira frase. Esses sorrisos são a minha alegria. Sorrisos é coisa. A alegria também é coisa. Então eu tenho, coisa de um lado e coisa do outro. Os dois no mesmo patamar de preferência. Mas o verbo ser prefere concordar com o singular ou com o plural? O verbo ser é mais afeito a singular ou plural? Plural. Ele adora plural. O verbo ser adora plural. A preferência dele geralmente assim, plural. Impressionante. Então o verbo ser é um cara super plural, assim. Adora mesmo. Preferência no plural. É a preferência, né? Preferência. Pronto. A preferência dele é plural. Sempre. Então a frase é: esses sorrisos são, porque ele concorda preferencialmente com o plural que está no sujeito. Mas veja a frase de baixo. Minha vaidade são minhas filhas. Vaidade é pessoa ou coisa? Coisa. Vaidade é coisa. Filhas, pessoa ou coisa? Pessoa. Pessoa com coisa, quem ganha? Pessoa. Preferência para pessoa. Por isso é que são está concordando com filhas, porque indica a pessoa. O parlamentar sempre ausente sois vós. Parlamentar, pessoa ou coisa?
Difícil a pergunta, né? Tudo bem, vá. Ok, eu sei. No momento desse que a gente está vivendo, o cara perguntar um negócio desse é complicado. Tudo bem, desculpa aí, mas vá. Pelo menos gramaticalmente, vá. Pelo menos não estou falando dos Delcídios e companhia, não. Vamos lá. Pessoa ou coisa, gramaticalmente falando, pessoa. Se pelo menos gramaticalmente pessoa, então você concorda, né? Preferencialmente com a pessoa, se fosse coisa. Mas aí tem o voz. Voz é pessoa ou pronome? Quem ganha na preferência? Pessoa ou pronome? O pronome é mais forte. Marcelo, aí o pronome é predicativo, né? É. E se eu inverter essa frase? Vai no mesmo. Vós sois, porque ele prefere o pronome. Entendeu? Então a posição não é que seja sujeito ou predicativo. Ele concorda pela preferência, não importa o lugar onde ele esteja. Aí uma coisa interessante, se tiver pronomes neutros, tudo é ou são flores? Pode concordar com os dois. Porque o verbo ser tem isso, o verbo ser é muito light. Ele pode concordar com o sujeito ou predicativo, ele só tem predileção pelo plural, então ele preferencialmente plural. Ele prefere o plural, mas não é a única via de concordância. O verbo ser é muito light. Ele prefere concordar com o plural, mas ele pode concordar com os dois. É só uma questão de preferência. Percebeu? Light. Vamos lá. Quando o verbo ser for usado em expressões que indicam quantidade, o verbo ser é congelado. Então veja, 5 quilos de arroz é mais. R$300 é muito, é pouco, é suficiente, é melhor, é pior, é isso, é aquilo. Imagina numa frase, R$300 são suficientes. Muita gente marcaria certo. Mas são 300, é o verbo ser indicando quantidade. Se o verbo ser indicar quantidade, povo, trava, viu? Trava. É muito, é melhor, é pouco, é suficiente, é pior. Indicou quantidade, trava. Certo? Vamos lá. Por fim, concordância do verbo parecer, para a gente partir para as questões. Gente, concordância do verbo parecer. Vê que maluco. Quando o verbo parecer vier acompanhado de outro verbo, somente um deles pode flexionar. Somente um. Se você mexer no parecer, o vizinho congela. Se você mexer no vizinho, o parecer é que congela, não flexiona nada. Veja a primeira frase. As brincadeiras pareciam alegrar. Veja. As brincadeiras pareciam... Eu mexi no parecer. Então o vizinho não flexiona. Pareciam alegrar. Inverte agora. As brincadeiras parecia alegrarem. Não é horroroso? Triste. Por isso que cai em prova. Pode marcar essa regra também. A regra do verbo parecer já apareceu em prova. Imagina, pareciam alegrar, tudo tranquilo, dentro do normal. Mas parecia alegrarem. Aí, cara, se o cara nunca ouviu falar nessa regra, ele não vai marcar isso certo nunca. Nunca vi, nunca mais estudei, não me lembro. Caiu numa prova, ele vai marcar errado. Vai até rir. Parecia alegrarem. Peraí, eu também não tô ruim assim não, né? Eu não tô tão ruim assim não. Certo. Eu me lembro, né? Assim, eu acho que é isso mesmo. Eu não precisa nem estudar esse negócio. Acaba sabe que tá errado, né? Gênio. Vamos lá, cuidado, hein? Ok, vamos trabalhar. Questão 1, questão 2, vamos começar com as duas primeiras. E a 4 também, que é de pronome tratamento. 1, 2 e 4. Manda brasa.